Bom dia! Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Alceu, pode prosseguir. Bom dia, bem-vindos à nossa audioconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Primeiramente, eu gostaria de informar que todas as informações referentes ao primeiro trimestre de 2021 foram divulgadas ontem, após o encerramento do mercado, no nosso site de Relações com Investidores. Nós postamos também um arquivo adicional chamado Apresentação Audioconferência para facilitar o acompanhamento de vocês. Bom, como é de praxe, antes de entrarmos na discussão do desempenho, eu gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a nossa atual política de dividendos, a administração propõe a distribuição de dividendos relativos ao primeiro trimestre de 2021 como dividendo antecipado no valor de R$ 82 milhões ad referendo da AGO que aprovar as contas do exercício de 2021. Os dividendos serão pagos a partir de 19 de maio de 2021 aos acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, GRND3, inscritos nos registros da companhia em 10 de maio de 2021, que será a data de corte. Assim, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 11 de maio de 2021 na B3. Bom, agora entrando no desempenho do primeiro trimestre de 2021, eu tenho o grande prazer de compartilhar com vocês que a Grendene teve um excelente primeiro trimestre. Mesmo diante desse cenário desafiador que estamos vivendo, causado pela segunda onda global da pandemia e, em alguns países, até a terceira onda já do coronavírus. O primeiro trimestre de 2021 ele foi o melhor primeiro trimestre dos últimos 3 anos em diversos indicadores, como receita bruta, receita líquida, volume, lucro bruto, EBIT e lucro líquido. No slide 5 da apresentação que nós postamos no nosso site de Relações com Investidores, nós apresentamos os principais destaques do primeiro trimestre de 2021. Como vocês podem acompanhar, a receita bruta cresceu 43%, totalizando 644,3 milhões de reais, enquanto o volume de pares embarcados avançou 36,2%, atingindo 35,4 milhões de pares. Foi o segundo melhor primeiro trimestre da nossa história em termos de receita bruta, inferior apenas ao registrado no primeiro trimestre de 2018, quando as vendas brutas atingiram 664 milhões de reais. O EBIT apresentou um expressivo crescimento de 162% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, atingindo 103,8 milhões de reais, o que representa uma margem EBIT de 19,8% no trimestre. O lucro líquido apresentou um avanço ainda mais expressivo, com crescimento de 334,3% frente ao primeiro tri do ano passado, totalizando 129,2 milhões de reais, o que corresponde a uma margem líquida de 24,7%. No slide 6, nós apresentamos um maior detalhamento dos números do trimestre. Como vocês podem ver, no mercado doméstico, as vendas brutas e o volume de pares embarcados cresceram 37,3%
e 33,9% respectivamente em relação ao primeiro tri do ano passado, refletindo o incremento na receita bruta par de 2,5%. Conforme nós demonstramos no slide 7 da apresentação, o incremento de 128 milhões de reais da receita bruta em relação ao primeiro tri do ano passado no mercado interno, ele é proveniente do aumento do volume, que impactou em 116,5 milhões a receita bruta no mercado interno, e dos reajustes de preços concedidos em outubro do ano passado e em fevereiro desse ano, que agregaram outros 52 milhões de reais à receita bruta. Já o mix de linhas embarcadas contribuiu negativamente para a receita bruta, reduzindo a mesma em 40 milhões de reais no mercado interno. O crescimento nominal da receita bruta par, que foi de 43 centavos no mercado interno, ele é fruto dos reajustes mencionados anteriormente, que elevaram a receita bruta par no mercado interno em R$ 1,90, enquanto o mix de linhas embarcadas teve um impacto negativo de R$ 1,47 na receita bruta par. Ou seja, o crescimento de 43 centavos na receita bruta par no mercado interno, ele é reflexo dos reajustes concedidos em outubro do ano passado e fevereiro desse ano, que ampliaram a receita bruta par em R$ 1,90, enquanto o mix das linhas embarcadas no mercado interno prejudicaram o indicador de receita bruta par em R$ 1,47. O desempenho positivo no mercado interno ele foi puxado pelos expressivos crescimentos dos canais autosserviço e indireto, em função deles terem permanecido abertos durante todo o trimestre ou quase todo o trimestre. Como esses canais historicamente demandam produtos mais acessíveis, o mix ou a linha de produtos embarcados neste trimestre foi inferior ao do primeiro trimestre de 2020. Em termos de segmentos, os produtos Ipanema, as botas Pega Forte e as linhas masculinas, representadas por Raider e Cartago, foram as grandes protagonistas do trimestre, dado que possuem maior participação nos canais indireto e de autosserviço. Agora, entrando no mercado externo, a receita bruta e o volume de pares embarcados no mercado externo apresentaram crescimentos superiores ao visto no mercado interno. A receita bruta avançou 61,3%, enquanto o volume de pares embarcados cresceu 44,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Esse forte desempenho ele é reflexo de três principais fatores. O primeiro deles é a ausência de faturamento na segunda quinzena de março do ano passado, em função do início da pandemia, do fechamento dos portos e da reprogramação dos embarques, reflexo do fechamento dos portos ou dos pedidos de postergação de embarque por parte dos nossos clientes. O segundo fator que refletiu nesse aumento de performance foram alterações na gestão comercial e nos canais, facilitando o ingresso de novos parceiros de distribuição em diversos mercados, o que acabou ampliando o número de países destinos das nossas exportações. E por fim, mas não menos importante,
a desvalorização do real frente dólar, que torna os nossos produtos ainda mais competitivos para os nossos clientes internacionais. A receita bruta por par em reais no mercado externo, ela cresceu 11,5% no trimestre, fruto da desvalorização cambial que impactou de forma positiva a receita bruta par em reais, enquanto o mix de linhas exportadas e o preço em dólar dos produtos tiveram impacto negativo, conforme nós demonstramos no slide 7 da apresentação. Assim como nos últimos 2 trimestres, ou seja, no terceiro trimestre do ano passado e no quarto trimestre do ano passado, as exportações para a América Latina lideraram o volume de pares embarcados. E como nós já comentamos no passado, os países da América Latina demandam produtos mais acessíveis. Agora eu queria falar um pouco da Melissa. A Melissa, assim como as nossas demais linhas de produtos, também teve um crescimento bastante positivo no trimestre. No mercado interno, a receita bruta do sell-in cresceu 5% e o volume de pares embarcados recuou 1% no trimestre em comparação ao primeiro tri do ano passado. O mix de produtos vendidos, aliado aos reajustes concedidos em outubro do ano passado e fevereiro desse ano, contribuíram para a elevação da receita bruta par no mercado nacional. Já agora no mercado interno, o desempenho da Melissa no mercado externo, foi bastante expressivo, com um crescimento de 28% no volume de pares embarcados, enquanto o faturamento em dólar cresceu 35% e o faturamento em reais cresceu 63% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Agora, voltando a falar sobre os números consolidados da Grendene, a receita líquida no primeiro tri atingiu 523 milhões de reais, um avanço de 40,6% quando comparado ao mesmo período do ano passado, conforme nós demonstramos no slide 8 da apresentação que postamos ontem no nosso site de Relações com Investidores. Conforme demonstrado na apresentação também, mas no slide 9, o lucro bruto cresceu 54,1% e totalizou 236,2 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, correspondendo a uma margem bruta de 45,1%, 3,9 pontos percentuais maior que a margem bruta do primeiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós mantivemos o foco na contenção das despesas operacionais, ao mesmo tempo em que continuamos investindo no nosso negócio e principalmente nos nossos negócios digitais. Em função desse foco na contenção das despesas, as nossas despesas operacionais, como porcentagem da receita líquida, elas recuaram 5,2 pontos percentuais em relação ao registrado no primeiro tri do ano passado. O resultado financeiro ele foi 52,6 milhões maior do que o registrado no primeiro tri do ano passado, mesmo com um CDI médio inferior neste ano. O resultado das operações de câmbio, aliado aos ganhos da nossa carteira de renda variável e os investimentos em projetos de desenvolvimento imobiliário, eles foram os principais responsáveis pelo resultado financeiro no trimestre. A geração de caixa operacional no primeiro tri desse ano foi de 197,4 milhões de reais. Com isso, encerramos o trimestre
com um caixa superior a 2,2 bilhões de reais, mantendo uma sólida situação financeira. Agora que eu já falei sobre os resultados quantitativos do primeiro trimestre desse ano, eu gostaria de comentar um pouco sobre os nossos resultados e evoluções qualitativas. Neste primeiro trimestre, nós continuamos colhendo os frutos das nossas ações voltadas ao tema de sustentabilidade e ESG. Nós apoiamos, através da Grendene Kids, projetos de educação do UNICEF, assegurando o acesso à educação para mais de 111 mil crianças, desde o início da nossa parceria, em abril do ano passado. Nós conseguimos reduzir o consumo de energia por par produzido em 18% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Diminuímos também em 32% o consumo de água por par produzido em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior. Ao longo desse primeiro trimestre de 2021, nós produzimos e doamos cerca de 1,5 milhões de itens de proteção para profissionais da saúde e da segurança. Desde o início da pandemia, no ano passado, já foram doados pela Grendene mais de 5,9 milhões de itens de proteção, reforçando aqui o nosso papel de empresa cidadã. Dando continuidade à estratégia de transformação digital iniciada lá em 2019, nós concluímos em fevereiro desse ano, quando migraram as lojas online da Melissa Brasil, da Grenda e da Cartago, a internalização do e-commerce de todas as nossas marcas. Desde a migração, todas as linhas registram expressivos crescimentos em comparação ao mesmo período do ano anterior. Se considerarmos apenas o desempenho das lojas que já haviam migrado no fechamento do quarto trimestre do ano passado para a plataforma proprietária da Grendene, ou seja, que já estavam sob gestão da Grendene ao fim do ano passado, o crescimento registrado nessas lojas online supera 350%. A título de exemplo, Ipanema, as vendas online na loja da Ipanema cresceram mais de 900% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. Além de observar expressivos crescimentos nas nossas lojas online, nós também ampliamos a equipe dedicada ao Digital Commerce, que atualmente já conta com mais de 70 colaboradores, e nós pretendemos crescer este número ainda mais nos próximos meses. Mas mais relevante que o crescimento da equipe dedicada ao Digital Commerce é a alteração da mentalidade do time, reflexo da disseminação da cultura digital dentro da Grendene e da busca por profissionais com essa nova mentalidade digital. Ainda relacionado aos nossos negócios digitais, nós inauguramos em Fortaleza o nosso segundo centro de distribuição com dedicação exclusiva para os nossos negócios digitais. Atualmente, somados os nossos 2 centros de distribuição dedicados às nossas lojas online, o de Sobral e o de Fortaleza, nós temos cerca de 1.800 metros quadrados que permitem armazenar mais de 175 mil pares para serem comercializados nas nossas lojas online. A próxima etapa na evolução da Grendene no ambiente digital é a inserção dos nossos produtos nos principais marketplaces do mercado.
Bom, agora que eu já falei dos nossos resultados qualitativos e quantitativos, eu gostaria de encerrar reiterando as perspectivas positivas que nós temos para o ano, especialmente para o segundo semestre, com a expectativa de reabertura da economia. No curtíssimo prazo, os indicadores que ainda serão divulgados, eles vão confirmar que a segunda onda da pandemia afetou negativamente a atividade econômica em março e abril desse ano, a qual vinha em recuperação desde o terceiro trimestre do ano passado. Em maio, a atividade também deve ser impactada, mas em menor intensidade. Com isso, nós esperamos que o segundo trimestre de 2021 seja o trimestre mais fraco do ano, refletindo o pico de casos do coronavírus observado em março e abril desse ano, aqui no Brasil e mundialmente, que acabou culminando em novas medidas de isolamento social, com o fechamento do comércio e com a redução da circulação da população. O recente relaxamento das medidas restritivas, a reabertura gradual do comércio físico, o aumento do fluxo de pessoas nas ruas, a volta do auxílio emergencial e o avanço da vacinação, todos esses fatores apontam para um cenário de retomada da atividade econômica, especialmente, como eu falei antes, a partir do segundo semestre. Então, aqui eu finalizo reafirmando aquilo que eu escrevi no nosso press release, que à medida que a vacinação avança no Brasil e no exterior, e a confiança do consumidor retorna, nós estamos mais confiantes do que nunca de que sairemos dessa pandemia mais fortes como empresa, aptos para prosseguir com a trajetória de crescimento sustentável da Grendene. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no momento e vamos para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Mike Nicholas, Garim Investimentos. Bom dia. Pessoal, primeiro, obrigado pelo espaço, parabéns pelos excelentes resultados aí no trimestre. Nosso ponto aqui, falando um pouco sobre essa deterioração da pandemia, agora em março, abril, vocês poderiam dar um update para nós de como que está a colocação de novos pedidos durante esses períodos? E, se possível, também abordar um pouco aí da questão do custo de matéria-prima para a produção? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Mike. Como nós já explicamos em áudios anteriores, a Grendene trabalha com produção pedido colocado. Então, agora em maio, por exemplo, nós estamos começando a vender a tabela de junho, aquilo que vai ser faturado para os clientes em junho. Então, o que a tabela de abril e maio já encerrou, nós observamos um arrefecimento da demanda pelos produtos por conta como tu comentou, do aumento dos casos do coronavírus, por conta da redução de circulação da população, por conta do fechamento do comércio físico. Ali em março, por exemplo, desse ano, nós vimos cerca de
64% do comércio estava fechado, ali no final de março. Quando a gente olha em abril estava com 50% do comércio físico fechado no Brasil todo, e a venda de calçados no Brasil, cerca de 85% das vendas são realizadas no comércio físico. Então, a gente deve ver uma redução das vendas em março, em maio, e agora em junho a gente já vem observando uma retomada, ainda que gradual, com a reabertura do comércio, com o arrefecimento um pouco dos novos casos de coronavírus. Como eu comentei antes, o segundo TRI deve ser o mais impactado neste ano. Se tem que ter um trimestre que seja impactado, para nós o melhor é que seja um segundo trimestre, por conta de sazonalmente ser o nosso trimestre mais fraco, historicamente, mas a gente tem perspectivas bastante positivas para o segundo semestre, e já agora para junho a gente já tem observado um crescimento no volume de pedidos quando comparado a abril e maio. Em relação a matérias-primas, elas continuaram subindo agora no primeiro trimestre. Nós tínhamos a expectativa que iria começar a normalizar a dinâmica de oferta e demanda, mas por conta de paradas programadas de fabricantes, principalmente de resinas no exterior, a questão daquela tempestade que afetou parte dos Estados Unidos, onde diversos fabricantes de resinas tiveram que declarar força maior. Então, a gente espera que a normalização do equilíbrio da oferta e da demanda de matérias-primas, principalmente de resinas, ela ocorra ao longo do segundo trimestre. Mas a dinâmica para o ano é de um recuo. Até o final do ano a gente vê a matéria-prima recuando os preços, em alguns casos até voltando a patamares pré-pandemia. Perfeito, Alceu, bastante claro. Muito obrigado. Nada, por nada. Com licença, sem mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu para as considerações finais. Senhor Alceu, com licença, o senhor pode prosseguir com as suas considerações finais. Só um instante que ele caiu, ele já vem. Com licença, por favor, aguardem. Opa, me desculpem, pessoal, acabou caindo a minha linha aqui, coisas de tecnologia às vezes atrapalha, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos, e nós do time do RI estamos à disposição para esclarecimentos adicionais que forem necessários, via e-mail, via call, estamos à disposição. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call. Obrigada.